Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, dia 13 de junho, somos convidados a celebrar a memória de Santo Antônio de Pádua. Peçamos a este grande homem que o nosso coração possa, por meio de sua intercessão, se assemelhar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos fazer de nossa vida evangelho testemunhado e assim também, como Santo Antônio de Pádua, sermos exímios pregadores da palavra e da vida de Deus em nós. Por isso iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho que nos ajuda hoje a refletir sobre a vida de Santo Antônio, também que ilumina os nossos passos, se encontra em São Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um breve relato sobre a vida de Santo Antônio. Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa em 1195. Ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Foi ordenado padre com 25 anos de idade. Passou a pertencer à Ordem dos Franciscanos, assumindo o nome de Frei Antônio. Foi professor universitário na Itália e na França. Exímio orador e excelente conselheiro, facilitou a solução de conflitos sociais. Faleceu em 13 de junho de 1231, em Pádua, Itália. Os milagres de Santo Antônio, em vida, abreviaram a sua canonização, ocorrida apenas 11 anos após a sua morte. Esta liturgia nos recorda que Santo Antônio foi, acima de tudo, um fervoroso pregador do Evangelho, homem que vivia um amor incondicional a Deus e a todos aqueles que o Senhor os confiou. Por isso peçamos: Santo Antônio, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, que belíssima história que acabamos de ouvir. Este jovem que desde cedo quis doar a sua vida ao seguimento do Senhor. A pedido de seu pai, ele ingressa no primeiro momento na Ordem Regular dos Cônegos de Santo Agostinho. Mesmo tão jovem, era muito sábio, e até os mais letrados daquele contexto que ele estava, dentro dos agostinianos, procuravam seus conselhos. Quando, portanto, Fernando de Bulhões decide viver uma vida de uma entrega mais austera ao seguimento do Senhor, por meio da obediência, da pobreza e da castidade, vivendo então como um irmão de São Francisco. Amados irmãos e irmãs,
ele começa a vivenciar um caminho já que acontecia mesmo dentro dos cônegos agostinianos, mas de exímia pregação. Vale a pena nós procurarmos depois, com mais tempo, um pouco mais sobre a história da vida dele, os milagres, os 13 milagres, enfim, as promessas, todo o caminho que ele foi vivenciando no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do seu testemunho de vida. Hoje, de modo particular, a liturgia nos convida a vivenciar, amados irmãos e irmãs, a continuação da experiência do Sermão da Montanha. Estamos diante do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, e é bom recordar que o Sermão da Montanha se estende até o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Nosso Senhor Jesus Cristo já apresentou à multidão e aos discípulos as bem-aventuranças, depois convidou os discípulos a uma formação mais específica, a um ensinamento mais profundo, mais significativo, pedindo que eles pudessem, na vivência e no caminho que eles estavam seguindo, ter uma justiça maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, procurando, de certa maneira, amados irmãos e irmãs, cada vez mais ir percebendo o sentido de observar a lei a partir então da justiça do reino, a partir daquilo que as bem-aventuranças vêm favorecendo a caminhada deles. Vamos nos recordar, o Senhor não veio abolir a lei, mas veio para que ela possa ter um pleno cumprimento. E assim, amados irmãos e irmãs, desde a forma primitiva no antigo Israel, esta vivência que nós chamamos de antítese, quando Jesus fala, vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, é assim, porém, eu te falo isto. Ele apresenta algo novo. Essa dinâmica, ela consistia na exclusão de qualquer julgamento, de qualquer opinião. Isto antes da prescrição até do Antigo Testamento, de não jurar falso. E onde nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento? Em Êxodo 20:16, nós vamos encontrar isto, a lei que diz para não jurar falso, e de cumprir os votos feitos. No Salmo 50, versículo 14, nós vamos ver isso. Então, havia essa compreensão para o povo judeu. Não jurar falso e ser fiel àquilo que havia prometido. Na dinâmica do povo de Israel, logo cedo foi se percebendo que não deveria se tomar o nome de Deus em vão, nome revelado a Moisés. E então, de certa maneira, amados irmãos e irmãs, o povo judeu tira de lado o costume que se tinha de jurar em nome de Deus, e nós ouvimos claramente o que Jesus vai dizendo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pelo céu que é trono de Deus, nem pela terra, que é o lugar onde ele apoia os seus pés, nem tampouco por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Então, eles procuravam, mesmo que não faziam um juramento em nome de Deus, eles procuravam jurar por algumas realidades. Qual o problema disto? A grande dificuldade é que uma vez que eu juro, muitas vezes eu não sou fiel com aquilo que fiz. Eu transfiro a minha responsabilidade para outras realidades. E nosso Senhor Jesus Cristo então nos convida a ver isso. O pronunciamento de Cristo provavelmente terminava com uma palavra positiva, submetida a um outro significado. Nós vamos observar isto, o apóstolo Tiago dizendo: o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. O que Jesus faz? Ele tira todas as realidades, pede para todos os discípulos, todos aqueles que estão vivenciando o caminho, que deixe de lado aquilo que era comum ao judaísmo, as composições elaboradas da justiça,
dos fariseus, dos mestres da lei, que ensinavam, mas não cumpriam, e traz a uma realidade mais simples. Que o seu sim seja sim, e o seu não seja não. Nós vamos observar isso dentro dos ensinamentos do Senhor, quando Ele mesmo diz: seja quente ou seja frio, morno eu vomito. Portanto, amados irmãos e irmãs, o nosso coração deve estar inteiro em Deus, para que assim possa se assemelhar ao dele. Jesus não veio abolir a lei, veio para que ela pudesse ser cumprida plenamente. E olha, perceba como ele diz, o início: vós sabeis o que foi dito aos teus antepassados, aos homens antigos. Muitos vinham, amados irmãos e irmãs, do judaísmo, outros vinham do mundo grego, alguns se apoiavam à tradição judaica, outros fomentavam então a liberdade da lei. E Jesus diz: não, a partir de agora, o caminho é outro. Possivelmente, não foi nosso Senhor Jesus Cristo quem tenha dito isso de uma forma sistematizada. Nós não podemos ser inocentes dizendo que Jesus entregou aos discípulos as bem-aventuranças e todo o conjunto posterior. Foi o contato com os escritos, o contato com a intimidade com o Senhor pelo caminho, enfim, que foi fazendo com que eles elaborassem então um caminho normativo diante daquilo que o Senhor dizia. Portanto, amados irmãos e irmãs, para vivenciar o caminho da vida em comunidade, sobretudo naquele contexto que não é diferente hoje, é necessário ser capaz de assumir as próprias consequências. Pois somos convidados a viver o sim como sim e o não como não. E como isso é difícil. Quantas pessoas não sabem dizer não? Quantas pessoas que aceitam tudo? E quantas pessoas, por outro lado, que nunca sabem dizer um sim? Portanto, que o Senhor nos ajude, iluminados pelo Espírito Santo, fazendo com que o coração arda de amor por Ele, e possamos entregar a nossa vida, e como verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor, que possamos fazer a sua vontade, e a nossa vida seja assim, entrega, doação ao Senhor, e não para o pecado, para o egoísmo, para a vontade própria, que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.